Agora, o Vessa, então o São Paulo, tudo bem, tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul. A questão é, a que preço você fecha na Azul? Se fecha na Azul e você dilapida todo mundo que você tem de bom na base, no ano que vem você vai, possivelmente, estar no vermelho de novo. Então, do que adianta, aí você vai perdendo os jogadores que pudessem valer fazer alguma coisa. É que eu acho que talvez o fechar no Azul, o torcedor tá achando que talvez é para pagar conta mesmo. Sim. Deve ser um desespero. O que fica pior ainda. Isso, não é só fechar o ano no Azul e ter uma terminologia bonita e você terminar bem administrativamente. Me parece que é uma questão de sobrevivência de pagar o salário do mês que vem. Se for isso aí... Talvez é isso. O Corinthians está vivendo uma situação... Está pegando uma situação para pagar o mês que está vindo. São Paulo tem discurso de FDIC, de apertar cinto, de não sei o quê, pá. Aí o São Paulo precisa outra coisa. São Paulo precisa terminar o ano em superávit. E agora, qual o preço? Esse preço aí que a gente está vendo, né? Essa é a questão. Né? Liquidando a base, é o que você falou, vai fazer falta lá na frente. Faz falta no ano que vem, né? Não é jogador... Vai ficar saindo pela torneira um Alves furando lá. Não é toda geração que é o Messi, mas é um bom jogador. Sim. Gerações são assim, às vezes fica gerações ruins, gerações boas. Se numa tacada só, você já se livrou desse, já livrou do William Gomes, já se livrou agora do menino que tem 15 anos, de uma vez... Aí depois, passa o tempo, aí o cara volta, o Luiz Araújo, volta aí pro Flamengo e vira um jogador importante. É parecido até aquele momento, né? David Neres, Luiz Araújo, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Então a grana desses caras aí, pra onde foi parar, por exemplo? Né? E o São Paulo vendeu ali a toque de caixa naquela primeira passagem do Rogério Ceni. Agora, bom, o Crespo nem chegou, ele vai chegar aqui e aquele menino que eu vi jogando, não tá mais. Olha que beleza. Em compensação, o Crespo tá tentando, não vende ninguém ainda dessa turma que pode ser negociada, que eu quero ver. Pois é. Luan, essa turma aí. Luan, Igor, Vinícius, tal, que eram jogadores já de saída do São Paulo, foram jogadores importantes na época que o Crespo dirigiu o clube. O Crespo tem um trauma em relação ao lateral direito. Ele terminou o trabalho dele lateral direito, porque o Igor Vinícius se machucou de novo e o Daniel Alves tinha abandonado o barco. Você lembra? Se machucou quando? Na época naquela ocasião. O lateral direito do São Paulo no final da era Crespo era o Igor Gomes, ele mesmo. Os caras leem Igor, achando que é o Vinícius. É o Igor Gomes, esse que está no Atlético. Que era meia, teve que jogar improvisado lateral. Não tinha lateral direito no São Paulo. O Crespo vai pegar um elenco curto, com vários jogadores machucados. Essa venda do Alves, ela não vai ser transportada por investimento num jogador de 6 milhões de... Mas, tem parte da torcida pensando nisso. Vai vender e vai contratar outro. Não. Contratar outro... grana aí você não contrata ninguém. Não, contratar outro é abrir espaço na folha de pagamento pro Dineno. Jogadores, livres no mercado, em que você não precisa pagar... O São Paulo não vai gastar um centavo em direito federativo. Ele não tem. A engenharia financeira do São Paulo impede... investimento em jogador. O Marcos Antônio, que seria para permanência. Por exemplo, vou vender o Alves para contratar em definitivo o Marcos Antônio. E tem o Juan também, né? O Juan, que está machucado. Né? Marcos Antônio e Juan, você precisaria investir para contratá-los, que foram negociações pré-FDIC. O Marcos Antônio está ficando com uma negociação que é um reempréstimo para que seja transportada para o ano que vem a questão da obrigatoriedade da compra definitiva do jogador. Porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar, né, ao Lazio da Itália os direitos federativos do jogador. Se você estivesse se desfazendo de garoto para conseguir a manutenção de realidades... talvez é uma coisa. Era aceitável. O garoto eu não sei o que vai vingar. Esses dois aqui eu já sei que podem me ajudar bastante nos próximos 3 anos. Tá aqui. Eu tô ficando com eles. Seria uma coisa mais aceitável. E assim, né? No final das contas, Vessone e Tironi, fechar no azul para um clube como o São Paulo é obrigação de qualquer presidente. Sem dúvida. Obrigação. Falou bem. Obrigação. E não é mérito. E o buraco que o São Paulo se enfiou tem participação das gestões anteriores? Tem. Depois de 4 anos e meio da gestão Casares, obra
do atual presidente do São Paulo. Perfeito. Que não conseguiu viabilizar o clube em 4 anos e meio. E agora está numa situação desesperada. E que não tem pouca arrecadação. Lembrando, tirando os times que não soltaram o balanço, que é um absurdo, Botafogo e tal, é a quarta maior receita do país. Exato. Tá. Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E sem ganhar nada. 700 e poucos milhões, sem ganhar. Sem ganhar e sem vender jogador. Isso. No ano passado. Exatamente. Essa é o que deixa o buraco, a situação um pouco mais complexa, né? Porque estamos falando... É aquela história, né? Quando um presidente, uma direção assume e fala, não, pegamos aqui um negócio horrível, abrimos o armário e tinha um monte de esqueleto lá e tal. Passaram-se 4 anos. Cada vez fica mais longe, não sei se vocês concordam, o papo do Casares da primeira, quando conquistou a Copa do Brasil. Não, optamos por não vender para a questão esportiva. Já faz 2 anos isso. Já faz 2 anos. E a questão, e os caras que eles iam vender naquela ocasião, hoje não sei se serão vendidos. Um é o Nestor, o outro era o Pablo Maia. Uhum. Esses caras têm mercado perdeu, hoje. tá. Não. O Nestor não vai para o exterior. O time da grande venda perdeu. E ainda nem o pode Pablo ser Maia. vendido, mas... E nem o Pablo Maia, né? Que está voltando agora de contusão. Então, até isso tem... Até essa justificativa, ela chega uma hora que ela não serve mais. Claro. Que é o que está acontecendo, me parece, agora. E eu acho bizarro você acabar de contratar um técnico e antes do cara chegar, você vender. E se o cara achar que ele é o Pelé? Sem dúvida. Quisesse jogar com o cara. E eu, o que fazer? Sinceramente, eu duvido que nesse monte de resolução, cláusula contratual e tal, tá essa situação do Alves. Eu acho que venderam e ele nem tá sabendo. Tem tanta coisa para resolver, para assinar. Acho que agora começa um novo momento. Porque a gente vai ter o Crespo. Dizem que ele é um cara que gosta do 3-5-2. É uma nova história agora, gente. Eu acho que assim, recomeços são bons. Sempre é. Oxigena. É um novo ponto de vista. Você não acha, Renato? Eu acho, e eu quero saber também, que eu acho importante, né, logo de cara, sobre a molecada, pedindo passagem, né, o momento é bom. O Zubeldia, eu acho que tinha essa questão, a gente falou aqui antes de começar, eu acho que ele segurou muito, tanto é que a gente tentava até, né, descobrir, entender o que acontecia, mas era um processo natural, segundo eles, né, do clube. Vamos ver aí, né, o Crespo é um cara, eu acho que mais, não vou dizer amigável a palavra, mas talvez aberto pra, sei lá. Bom, primeiro dá pra entender o que ele fala, né? Exato. Eu não sei como que é um diálogo com o E ele é um cara mais comedido, né? É. Na beira do gramado, que é importante também. Importante. Porque, pra quem achava graça, eu achava uma porcaria aquilo. No começo até que fica aquela coisa, olha, o Abel não vai mais ganhar no grito sozinho, né? Do outro lado vai ter um cara que grita também, mas eu acho que será que ele comprou isso? Eu não vi ainda, eu precisava levantar uns dados do Zubeldia pra ver se por onde ele passou também era um índice exagerado desses aí. Não sei se de repente ele comprou. Sabe uma coisa que eu gostava? Quando ele comemorava com o jogador. Aí tudo bem. Aí né? beleza, sabe esse tipo de coisa? Acho que eu curtia. Mas sem tomar cartão amarelo, né? Ele cansou de invadir campo pra comemorar com o jogador e tomar cartão amarelo do mesmo jeito. Então, pra mim, é uma baita idiotice também. E o Abel ontem, depois do jogo, gente, botar dedo na cara do árbitro, pelo amor de Deus, o cara é muito chato. Impressionante! É impressionante. Meu Deus! Olha aí, o Caio Cavicchioli mandando $9,99. Olhem para o nosso banco, nosso elenco é fraco e limitado, 10 jogadores no DM, Lucas e Oscar só ganhando dinheiro, acordem, menor problema era o Zubeldia, Crespo com esse elenco vai cair também. Aí eu te questiono, é tão ruim o nosso elenco a ponto da gente ficar atrás do Mirassol, do Ceará, de não conseguir ganhar em casa do Sport Recife, né? Quanto ruim é o nosso elenco, ou venderam uma história de elenco ruim? Lógico, faltando vários jogadores, torna-se o disponível para se jogar difícil, fica mais complexo e tal. Caio, em respeito aos $9,99 que você nos manda, muito obrigado. E o Campeonato Paulista que não tinha ninguém machucado? O que você achou do desempenho no Campeonato Paulista? Só um parênteses aí, Sombra, empatamos com o Velo Clube, com Oscar e Lucas em campo, e empatamos com a Inter de Limeira também naqueles 2 jogos em Brasília. A Inter de Limeira, desde os 45 do segundo tempo, com um jogador a menos, o São Paulo não conseguiu vencer nem a Inter de Limeira, nem o Velo Clube, com Oscar e Lucas em campo.
E passamos do Novo Horizontino também, olha, na Bacia das Almas, hein? E só respondendo pro Caio a respeito de lesões, 2 dessas lesões a gente pode colocar na conta do seu Zubeldia. Então a primeira, do Marcos Antônio. O Alisson é expulso contra o Libertad com 17 minutos do primeiro tempo. O Marcos Antônio joga pelos 2, tá? Naquele jogo. O jogo seguinte, com 10 minutos de jogo contra o Grêmio, ele sai com uma lesão muscular. Óbvio que isso é reflexo do jogo anterior, porque ele se desgastou demais. Então, se o departamento médico / fisiologia não identificou, o próprio treinador tinha que ter tido um pouco mais de discernimento e falar, pô, quer saber se correu o jogo inteiro? Começa com Bobadilla e Pablo Maia, por exemplo. O Oscar contra o Náutico, vocês que gostam de romantizar o Oscar de segundo volante, a exigência física que você dá pro jogador ela é muito maior. Não contente com isso, contra o Mirassol, que nós tomamos taca também em casa de 2-0, o Oscar tava jogando aberto pela esquerda, tendo que correr atrás de lateral. Então, essas 2 lesões aí de Marcos Antônio e Oscar, você pode colocar na conta do seu Zubeldia e sua comissão técnica também. Então, é mais um motivo aí pra você falar que o Zubeldia não é o principal culpado. Para mim, ele é tão culpado quanto a má administração do São Paulo. As contusões chegaram agora. Renata, você acabou de trazer aí os dados. 17 jogos no Brasileiro, ganha 2 jogos. Gente. Ou não ganha 17, sei lá qual que é o dado aí. Mas assim, e aí? Final do campeonato do ano passado, as últimas quantas rodadas que foram ridículas? Acho que as últimas 5, Sombra. Não valia nada? Foi ano passado? Não, foi no retrasado, né? Que a gente ganhou só um jogo fora de casa. Dorival. A Copa do Brasil, é verdade. Mas no ano passado... Mas olha os campeonatos brasileiros que o São Paulo vem fazendo. A gente só se classificou direto para Libertadores por causa do Botafogo. É verdade, boa. Terminou no G4 e ganhou a Libertadores. Então, nós deixaram. A gente tá fazendo uma análise curta deste momento em que a gente não tem vários jogadores machucados. É uma análise ampla desde o início. Desde o início. O Gilberto Leal, boa noite. A sensação que tenho é que Marcão é um grande técnico e todos os técnicos que passaram são horríveis. Diretoria, não o vejo criticar nunca. Mas é que tá, Sombra. Tem gente que às vezes parece que tem preguiça de pensar. O que eu tô falando aqui é óbvio. Se vocês tiverem algum tipo de contraponto, vocês exponham. Pra mim, eu falei a respeito das lesões aqui, ok? Você vai falar pra mim que não tem a ver o Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular com 10 minutos de jogo contra o Grêmio, vindo de uma partida desgastante contra o Libertad, por exemplo, que ele tem que fazer a função dele e do Alisson. O Oscar jogando aberto, você não acha que a exigência física de um cara que atua aberto, tendo que correr com o lateral adversário quando o São Paulo não tem a bola, você não acha que para um jogador que já tem um histórico grande de lesões, isso pode ser um comprometedor negativo? Eu acho que pode. Então, quando você tem Ferrarese, improvisado de lateral direito, o cara sendo zagueiro. Quando você tem Luciano, que é segundo atacante, improvisado de meia. Quando você tem Oscar, que é meia, improvisado de segundo volante ou ponta esquerda. Quando você tem o Wendel, por exemplo, e Cedric Soares, são laterais improvisados de ponta. Eu acho que não precisa ser nenhum Einstein do futebol para poder identificar. Não precisa ser um grande técnico que nem você está falando. Acho que começa deitada aí. A partida contra o Alianza Lima no Morumbi, que a gente toma um empate em 2-2, diz muito sobre o trabalho do Zubeldia. Mas mas assim... E ele reconheceu, achei legal até. Errei feio, fui mal. Né? Aquilo lá foi uma coisa... Eu tava no Morumbi, né? Os poucos jogos que eu fui esse ano, tô bem devagar no estádio. Aliás, desanimada também. E aquilo pra mim foi o fim da picada, né? Acho que ali irritou muita gente. Muito. Eu acho que assim, todo São Paulino já falou demais de presidência, diretoria. Eu acho que assim, é desnecessário a gente ficar aqui toda hora falando que o São Paulo ele é mal gerido desde a época de Juvenal Juvencio, que o São Paulo tem uma gestão financeira escabrosa há muitos anos. Isso aí, gente, já está implícito. Isso não vai já mudar, né, Sombra? E isso não vai mudar. Essa coisa, a gente poderia chegar aqui e falar, não, porque tem que mudar, nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer aquilo. Gente, o sistema político do São Paulo, ele não permite mudanças. Não haverá mudanças. Não adianta que nem lá a torcida do Corinthians invadir o Parque de São Jorge, falando tem que mudar o estatuto. Não vai mudar nada. Pode invadir o que você quiser. Não vai mudar nada. Então, nós torcedores, seja do São Paulo, do Corinthians, do Santos e do Palmeiras, todos são impotentes em relação aos rumos do seu clube. Não adianta dizer, aí não, é potente, assim. Não, são todos impotentes. O clube, por mais que doa, ele não pertence aos torcedores. O clube, na hora H, na razão social, em todos os seus objetivos, ele pertence aos seus sócios e conselheiros. Essa é a grande realidade. E aí existe todo um ambiente político, né, que é o habitat
dos clubes, onde ali se definem politicamente quem vai aqui, quem vai ali. Então, nós, torcedores, não temos o poder de mudar politicamente nada. A gente não tem o poder de mudar se o Belmonte, se a gente não gosta do Belmonte como diretor, se a gente não gosta do Júlio Casares como presidente. Aí somos totalmente impotentes. Mas chega numa hora que com o que sobra, a gente tem que ter alguém que faça algo melhor. Por exemplo, provavelmente, quando o Rogério Ceni foi demitido, muitos chegariam e devem ter chegado e falado: olha, mandaram o Rogério embora. O problema não é o Rogério. Mas quando o Dorival entrou e fez um São Paulo que, se não é um primor, melhorou um pouco e ainda nos permitiu ser campeões da Copa do Brasil, no dia que conquistou a Copa do Brasil com o Dorival, ninguém veio escrever e falar: não deveria ter mandado o Rogério embora. Sim. Essa história de dizer que, por exemplo, porque mandou o técnico embora tão cedo, o São Paulo sempre mandou técnicos embora, até quando era muito bem gerido nos anos 60, 70, 80. Sempre mandou técnicos embora. Se apegar a Muricy e Tele Santana, digo para vocês, só era possível manter Tele e Muricy porque, na verdade, eles ganhavam títulos. E quando o Muricy, depois em 2009, não conseguiu ganhar um título naquele ano, o que aconteceu? Ele acabou sendo demitido. Então, no futebol é isso. Ou você ganha, ou você tá fora. É assim o modus operandi do futebol. Então, aqui não temos fãs de políticos do São Paulo. Aliás, quem me conhece o Marcão e conhece a Renata Saporito, já sabe muito bem que aqui não tem ninguém que proteja presidente, conselheiro. Nós somos totalmente anti-establishment. Mas chega numa hora que você tem que ver que tem que ter um treinador que consiga fazer algo melhor, um mínimo. E no nosso entendimento, pelo menos nós três, eu não sabia até o entendimento da Renata, até nos falarmos hoje, é de que o Zubeldia ele não conseguia fazer. Mas estavam machucados. Ele não ficou com o elenco machucado em toda a sua permanência no São Paulo. Não ficou. Vamos trazer esse bastidor aí do Crespo, André. O São Paulo iniciou ontem o novo técnico, vai ficar até 2026. A gente vai ter que correr um pouquinho nas informações, mas a informação quente é de bastidor, então o tempo é todo seu. Não, o bastidor interessante é que assim, o Crespo não veio para o Brasil essa semana. Né? Eu posso até fazer uma manchete maldosa: o Crespo não vem mais, calma, essa semana. O Crespo combinou com a diretoria do São Paulo que vai se apresentar ao clube na semana que vem, antes do elenco que se reapresenta na quinta-feira. Então ele deve chegar entre segunda e terça-feira aqui em São Paulo, né? Tá preparando toda a mudança, aquela coisa, a família e tudo mais. Então o Crespo não vem para cá agora, nessa semana. O Crespo ontem foi anunciado, né? O anúncio oficial foi ontem à noite. Uma série de questões burocráticas foram acertadas e o que estava pegando muito era a parte jurídica desse contrato, né? Os advogados estavam ali discutindo as cláusulas, o que vale, o que não vale de premiação. Salário nunca foi um problema, a questão também de aceitar vir para o São Paulo nunca foi um problema. Desde a primeira conversa o Crespo já se colocou muito à disposição e o Crespo ele está muito empolgado. Pessoas que conversaram com o Crespo dizem o seguinte: cara, ele tá com a faca no dente para voltar ao São Paulo. Ele fez trabalhos muito bons depois que saiu do São Paulo, mas nada fez ele vibrar tanto ou sentir tanta emoção como o São Paulo o proporcionou quando ele foi campeão paulista. E isso estava sem torcida. Agora, com a torcida, ele falou assim: já quer o Morumbi lotado no primeiro jogo dele para sentir o calor do torcedor. Então, assim, as conversas com a diretoria, com os funcionários que ele conhece, que ele voltou a trocar ideia, trocar aquelas mensagens,
é um Crespo, assim, muito empolgado, querendo muito voltar a trabalhar no São Paulo e sabendo, assim, com mais experiência do que é o futebol brasileiro, com mais experiência do que é o calendário, entender o jogador brasileiro, a cultura do jogador brasileiro, então ele chega mais fortalecido. Ele vê que esse é um grande momento para também deslanchar ainda mais na carreira dele como treinador, porque ele foi campeão com o Al-Ain, né? Mas, assim, a Al-Ain é um time, não vamos comparar com o São Paulo. Ele foi campeão com Defensa e Justiça, mas não vamos comparar com o São Paulo. Então ele tem muito dentro dele esse desejo de voltar, fazer um grande trabalho e subir de status, de prateleira como treinador de futebol. Então, assim, o Crespo, ele tá a milhão querendo começar logo o trabalho dele no São Paulo. O que vai mudar nessa volta dele com esse elenco, PVC? O que o torcedor são paulino pode esperar? A marcação individual, a gente estava falando sobre isso outro dia, ele persegue individualmente, muitas vezes, ele vai mudar, até dentro do São Paulo eu ouvi isso, a primeira coisa que vai fazer, dá um alívio imediato, ou seja, ele chega para mudar um clima de um time que não conseguiu se mobilizar no Campeonato Brasileiro, mas que está mobilizado nas Copas. Está mobilizado na Libertadores, é um time que não perde em Libertadores desde a estreia do ano passado contra o Tajeres. São 15 jogos de invencibilidade. Então, mas eu acho que ele, primeiro de tudo, vai mudar a forma de marcar, vai mudar a forma de jogar e vai dar uma tranquilizada inicial, porque remotiva o ambiente São Paulino. Não estou falando só do vestiário, eu estou falando do ambiente do São Paulo. Então, você acha que dá para ficar mais positivo, torcedor? Com expectativa alta. Como tá o treino? Eu acho, Domi, que o São Paulo não... A tendência não é o São Paulo ganhar o Brasileiro. Ainda que o Brasileirão tenha uma coisa que os outros brasileiros não tiveram. O Mundial vai tornar muito mais coisa imprevisível no segundo semestre. Estou falando isso desde o começo do ano, porque você vai voltar do Mundial para ter uma maratona de 11 jogos em 30 dias. Se é ruim jogar no calor de 40 graus em Nova York, 38 graus em Nova York, você voltar de Nova York, começar a jogar no dia 12 de julho, e do dia 12 de julho até o dia 12 de agosto, jogar 11 partidas, do dia 12 de julho até o dia 25 de agosto, jogar 16, 17 partidas, isso vai virar um perde-ganha gigantesco. Mas a vocação do São Paulo é a Libertadores. E se no ano passado o São Paulo foi eliminado nas quartas de final sem derrota, foi nos pênaltis pro Botafogo, pro campeão, esse ano ele tem chance de ganhar. O elenco desse ano é melhor que o do ano passado. Muito bom. Gente, a gente já tá indo pro final. Diga, Ana. Não, rapidinho. Nas primeiras conversas sobre análise de elenco, o Crespo elogiou muito o elenco. Crespo concorda com o PVC, acha que o time atual é melhor do que ele tinha em 2021. E a diretoria falou para ele, trabalharemos nessa janela para trazer pelo menos um ponta e um meio-campista. Então, assim, o Crespo já sabe que a diretoria vai correr atrás, dentro da realidade do São Paulo sem dinheiro, para reforçar o time para ele, para a chegada aí para as competições, Copas e o Brasileirão. Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais.